Eu acabei de sair de uma reunião hoje de manhã com um pessoal que quer construir aqui em Miami e eles me perguntaram o que é melhor construir aqui em termos de projetos, seja residencial, comercial, industrial, seja lá o que for. E agora eu tô dentro do carro esperando uma outra pessoa, então vou aproveitar e fazer esse vídeo já que eu não gravei essa reunião. E eu fui bem sincero com eles, isso foi uma coisa que eu deixei bem claro, que eu tô há, sei lá, 15 anos trabalhando com investidor e não adianta a gente se enganar e não adianta a gente tentar fazer um discurso bonito ou falar aquilo que o investidor quer ouvir. E é quando a gente tenta falar o que ele quer ouvir que as coisas complicam. Então, eu sei que o investidor quer ouvir o maior retorno com o menor risco possível, mas a prática é que não existe investimento sem risco e o maior retorno é relativo. Depende do que a pessoa quer. E eu passei para eles a minha opinião, que é fruto da minha experiência aqui, dos projetos que a gente já se envolveu aqui, dos projetos que a gente já viu, e principalmente dos projetos que a gente executou aqui. Nós fizemos flip, nós fizemos prédio, estamos fazendo casa, estamos fazendo uma renovação de multifamily. E parte disso também eu já compartilhei aqui do meu pensamento. Hoje, dado o risco de recessão dos Estados Unidos, eu tô bem extremista. Ou eu acho uma boa opção investir em casas de luxo aqui, ou eu acho uma boa opção a pessoa investir em multifamily, que são os prédios para locação. Porque no mercado de luxo a crise chega mais tarde ou não chega, e no mercado de multifamily a pessoa, se perder o emprego, se precisar reduzir as suas despesas, reduzir o seu aluguel, ela sempre vai precisar de um lugar para dormir. Então é um segmento, e logicamente tem as pessoas que não podem comprar imóveis hoje porque não tem crédito, e se vier uma crise vai ser pior ainda. Então o multifamily se torna um porto seguro, porque independente de qualquer coisa, as pessoas sempre vão precisar de um lugar para dormir. E por isso a minha preferência em multifamily em relação a shopping, em relação a mall, a strip mall, em relação a projetos imobiliários de alguma forma corporativos, né, industriais ou comerciais. Agora, uma coisa também que eu ponderei para eles é a questão da eficiência do capital. E eu dei para eles um exemplo da Multiplan, que está investindo aqui em Miami. Os caras estão construindo um prédio numa das melhores localizações, que é num terreno frente mar ali em Miami Beach. Mas o cara tem $1 bilhão para investir. Então é muito mais fácil para ele administrar uma obra desse potencial do que ele dividir esse capital dele em várias obras menores. Então, ao invés de ele construir centenas de casas de luxo, que é operacionalmente quase impossível do cara conseguir fazer, para ele é mais eficiente do ponto de vista de aplicação do capital construir um prédio daquele porte do Ocean 57, que está sendo construído ali na Collins Avenue em Miami Beach. E eu coloco isso em perspectiva porque o investidor que vem para cá com 1 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões, 10 milhões, às vezes ele quer se aventurar num pequeno prédio como a gente construiu, num pequeno condomínio de casas, e tudo que é pequeno aqui nos Estados Unidos tem margens também pequenas, o que deixa o potencial de risco muito alto, porque qualquer coisa que dê errado acaba acabando com o retorno. A gente analisou vários projetos pequenos, de pequenos condomínios de casas, com 20 casas, 30 casas, com 20 casas, 30 townhomes, e a margem de lucro em cada uma dessas unidades, voltado para o segmento de classe média e baixa renda, é de 15 a 30 mil dólares por unidade habitacional. Então, pensando que
se num condomínio desse o cara vai ganhar 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares, 50 mil dólares, que seja, por unidade, ele vai precisar construir 10 casas, ele vai precisar construir um condomínio e meio, 2 condomínios, para ele ter o mesmo resultado, o mesmo lucro que ele teria numa casa de alto padrão. E com um pequeno caveat, um pequeno detalhe: a casa de alto padrão, por ela ter uma margem de lucro alta, numa eventual crise aqui nos Estados Unidos, é muito mais fácil eu dar um desconto elevado nessa casa para, entre aspas, queimar ela e pegar o capital de volta, do que numa casa pequena. Uma casa pequena de 200 mil, 250 mil, não existe muita margem de desconto, porque a margem de lucro é muito pequena e você vai dar um desconto de quanto? De 20 mil dólares para ver se vende mais rápido, e num segmento que pode ser altamente afetado por um aumento do desemprego e uma queda da renda. Isso pode ser substancialmente perigoso num momento turbulento como a gente passa. Eu não acredito que nada vai acontecer de maiores impactos econômicos nos próximos 12 a 24 meses. Se acontecer uma crise, ela vai começar a acontecer daqui a 24, 36, 48 meses para ter um impacto significativo. Mas como o investimento em imóveis é um investimento, é um segmento de ciclo longo, torna-se necessário fazer essa análise hoje. O que eu fizer hoje vai ter um reflexo de vendas daqui a 12, 24, 36, 48 meses. Então, eu tentei resumir aqui, até agora, nesses 6, 7 minutos, e o que foi uma hora de reunião, mostrando para as pessoas a nossa realidade. Uma casa de luxo vai dar aí para nós aproximadamente 500 mil dólares de lucro, e ele estava comparando com uma casa que ele fez, um pequeno flip que deu 50 mil para ele de resultado. Então eu falei, cara, tu precisa fazer 10 casas dessa que te levam 7 meses para ser realizadas, para te ter o mesmo lucro que a gente vai ter. Então 10 casas em 7 meses, a gente está falando de 70 meses, né? Cada casa, cada giro é 70, sem reaplicar o lucro, né? Tirando o lucro e reaplicando apenas o principal. Então, em 70 meses a gente vai dar 2, 4, 6, pelo menos 3 giros, né? Fazendo a mesma conta, pegando o mesmo capital, pegando um capital aplicado, comprando uma casa de luxo, executando essa obra e vendendo. A gente está falando aí de aproximadamente 20 meses, então eu vou fazer isso 3 vezes. Então vamos equalizar os dois em 60 meses. Em 60 meses, numa casa pequena de 50 mil dólares de resultado, a pessoa vai ter em 70 meses ela faria 10 vezes isso, ela teria 500 mil dólares de lucro. E numa casa de luxo, fazendo esse trabalho com casas de luxo que levariam em torno de 20 meses para girar, a gente está falando de 1,5 milhão de resultado. Então a pessoa que vem com esse capital para aplicar aqui, ou que vai participar de um grupo, ela tem que ela tem que botar em perspectiva não só o segmento que ela está olhando, mas o horizonte temporal que ela está olhando para receber o seu capital de volta, o nível de risco que ela está aceitando correr e o retorno que ela busca ter nesses investimentos. Então não é uma análise simples. Eles me deram perguntaram, e a gente está vendo um projeto para construir uma rental community, que é um grande multifamily de 50 apartamentos. Então esse projeto numa área total teria aproximadamente 80 mil pés quadrados. Então, entre comprar o terreno e deixar o projeto pronto para ser executado, isso ia levar aproximadamente um ano e meio, entre comprar o terreno, desenvolver o projeto, aprovar na prefeitura, pegar os alvarás de construção e iniciar a obra, entre um ano e meio para construir. O prazo de execução da obra ia levar aproximadamente de 3 a 6 anos, dependendo da flexibilidade da prefeitura. Vamos botar 4 anos como uma linha de corte. Então a gente está falando em 4 anos para construir, mais 1 ano sendo otimista para deixar esse projeto pronto. Então a gente já falou de 5 anos
para daí então você começar a preencher esse rental community com locações para começar a ter renda. Então a gente está falando de 5 anos só para o projeto começar a ter renda. Um projeto desse, o objetivo no final é vender ele para um fundo de investimento com a renda que ele gera. Só que o fundo só vai comprar isso depois que você comprovar aproximadamente 12 meses com 90 a 95% de ocupação. Então vamos considerar que você conseguiu isso no primeiro mês. Então a gente está falando de 1 ano para preparar o projeto, 4 anos para executar a obra e mais 1 ano para você ter esse histórico de ocupação, para então vender. Então a gente está falando de um processo de 6 meses. Então é o que eu falei ainda há pouco. Se a pessoa tem muito dinheiro, muito capital e precisa ser mais eficiente, talvez esse seja um bom projeto. Agora, aquelas pessoas que desejam entrar num grupo de investimento para executar obras aqui, ter retorno 6 anos para ter o retorno do capital de volta, me parece um horizonte temporal que o pequeno e o médio investidor, aí, pessoas que vão investir até 2, 3 milhões de dólares, não estejam muito dispostos a esperar. Então talvez isso seja um projeto para aquelas pessoas que têm potencial de investimento maior, que para ela é mais fácil administrar uma obra desse porte do que várias pequenininhas. Então pessoal, esse é o vlog de hoje. Hoje eu vou passar o dia indo para cima e para baixo, não vou conseguir falar mais muita coisa, então eu queria deixar essa mensagem para aquelas pessoas que pensam em investir aqui, que tipo de negócio vale a pena investir. Então é isso, valeu, até mais.